Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Nós Pode. Hoje no nosso episódio tenho aqui comigo o Dr. Inácio e vamos fazer aqui uma análise, um review, um comentário acerca do livro do Danilo Castro que foi lançado no final do mês passado. Estamos aí há quase um mês do lançamento. Lemos-lo, acho que compramos na pré-venda e queríamos trazer aqui um comentário de dois jovens nesse canal, que é um canal cristão ou evangélico, porque nem só de pão viverá o homem. Brincadeiras à parte, é isso. Doutor Inácio, por favor. Pessoal, mais uma vez bem-vindos. Hoje mesmo para falar desse livro. É um livro fixe no sentido de que a iniciativa de Danilo Castro foi muito boa. Desde já, parabenizar Danilo Castro pelas coisas que apresenta aqui no livro. Porém, como eu já passei dos 30, não foi nada novo para mim, e pelo facto de já ter lido uma vez a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, então foi mais uma revisão de coisas que já tiver aprendido. É um livro simples, é um livro fácil. Em 4 horinhas diretas podes ler esse livro ou menos e podes compreendê-lo também. Comecei nesse livro, nas primeiras 10 páginas, comecei a ficar um pouco cético quanto àquilo que o Danilo estava a apresentar, pois pensando naquilo que eu tenho visto de Danilo Castro, esperava um pouco mais. Mas chegou um momento em que ele começa a falar sobre a realidade do sítio onde estás. E eu depois pensei, espera lá, eu já passei dos 30. Se calhar o Danilo não escreveu exatamente para mim, mas escreveu só para mim, escreveu para adolescentes, escreveu para outros jovens que ainda não atingiram a faixa dos 30, e isso me fez refrear um pouco mais. E daí eu tive que fazer as devidas anotações, e foram umas 12 a 15 anotações. Vai lá, fica à vontade. Começamos pelo questionamento inicial. Ele traz um questionamento inicial aqui nesse livro, onde o Danilo vai perguntar, vai perguntar às pessoas sobre aquilo que é a decisão dessas pessoas, aquilo que essas pessoas costumam vê-lo fazer. Então ele vai fazer aqui um paralelo e vai dizer que tudo o que ele vai explicar às pessoas ao livro vai ser por simplesmente a experiência que ele adquiriu ao longo do tempo, que vai ser esse guia prático, mas já aqui no princípio ele traz uma ideia de partilha. E isso achei uma questão muito curiosa, porque não é comum partilharmos as nossas experiências. Nós conhecemos indivíduos que têm ideias de sucesso, mas não sabemos... Quer dizer, se eu te cortar, não é comum aqui. Aqui, sim. Ok, na nossa realidade. Na nossa realidade. Sim. Por exemplo, tu conheces muitas ideias de sucesso em Angola, mas quase que não conheces que esses indivíduos passaram. Mas no final do livro ele fala um bocadinho sobre isso. O mundo não é só Angola. O mundo não é só Angola, exatamente. Então, para a nossa realidade, foi fixe a forma como o livro começa. Ele começa com esse questionamento e depois explica e começa a partilhar essas ideias. E aí acabou por justificar e posicionar-se um pouco mais. Não sei se foi por uma questão de escolha pessoal, Danilo, ou o que é que decidiram, mas o livro tem demasiado espaço. Estamos a falar aqui... Tem muitas páginas. Sim, muitas páginas. Espaço em branco. Muito espaço em branco, Okay, sim. Tem demasiadas páginas. Quer dizer, poucas palavras. Sim, poucas palavras. Mas eu pensei, será que é para fazer anotações? Mas o autor também não deixa claro isso no texto. E fiquei também um pouco preocupado, porque o Danilo é uma pessoa de trato fácil, né? Aquilo que se vê, pelo menos no Instagram e no Twitter e outros, ele é de trato fácil. E aqui o livro acaba por trazer uma linguagem muito cuidada no início, antes dele tocar antes de desenvolver as coisas, vem uma linguagem muito cuidada, dir-te-ei e essas coisas todas. Penso que a malta jovem não usa muito esse vocabulário. Depois, tem aqui uma coisa que achei
pontual, muito fundamental, o facto dele dizer que isso se trata apenas da experiência que ele viveu, não uma verdade absoluta. Achei aqui um aspecto muito, muito interessante. Vamos só parar aí. Eu, por acaso, também indaguei-me em alguns momentos por causa disso, porque não sei porquê, mas a minha mente levava-me a ver as coisas, como ele diz, as coisas que aprendi como lições, como regras, como estamos habituados a ver os 30 passos do sucesso, coisas absolutas, estudadas, com certeza, e basicamente isso, né? São só coisas que ele aprendeu. Que ele aprendeu, sim. Não necessariamente regras que todo mundo deva levar na vida, são coisas que ele aprendeu. Não Sim. necessariamente coisas boas, nem boas para todo mundo, se calhar. Porque no final, e depois vamos falar daquele último capítulo, né? No final, isso tudo vai apontar para o último capítulo, que eu resumi o último capítulo como sendo o capítulo mais humilde desse livro. Foi o capítulo mais humilde desse livro. Então, ele vai apontar tudo para o último capítulo, mas essas coisas que ele está a dizer aqui são coisas que ele viveu e aprendeu antes dos 30, que o tornaram quem ele é, de facto. Então, são aspectos que talvez outras pessoas já tiveram passado por esses aspectos na vida, mas não tiveram essa absorção de conhecimento e conteúdo e tudo mais. Sim, porque há aquela gente que cai 3, 5 vezes no mesmo buraco. E ainda assim não aprendeu. Então eu pessoalmente, essa é a minha visão, pessoalmente esperava um pouco mais do desenvolver de alguns aspectos no livro. Esperava que Danilo fosse... Ele conta muitas histórias boas sobre a vida dele e essas histórias podiam ser mais desenvolvidas e acabar com aquela ideia da moral da história. Então, a moral da história é essa, porque são as 30 coisas que ele aprendeu, né? Moral da história em cada um destes capítulos que foi vivido. Talvez também isso seja pelo facto de eu ser um leitor um pouco mais exigente e já ter lido outras obras, e então aí acaba por também isso jogar um pouco mais. Tem aqui na página 43, acho que foi a página 43, que ele apresenta aqui 3 aspectos, os 3 passos, né? Os 3 passos. A página 43 fala sobre o contexto importa, vê bem onde estás. E esse aqui foi um dos aspectos que também chamou a atenção a esse livro, que às vezes nós temos o hábito de comparar-nos com outras realidades, dizer, não, se um jovem como Fulano na América, um jovem como Gelson na América já teria sido milionário. Elon Musk, mas talvez na América serias mais um. Então, ele aponta aqui 3 passos, né? Que o primeiro ele fala: se tivesse nascido na América, não seria quem és hoje, provavelmente não seríamos, né? Depois ele diz: se tivesse nascido na América, as ideias que tens pelo facto de que viveste em Angola nem sequer te passariam pela cabeça, ou seja, a dificuldade do espaço onde você está vão te fazer pensar diferente. Ou seja, ou também nós somos as pessoas que somos aqui por causa das dificuldades e das coisas que vemos aqui. Na América talvez fôssemos outra pessoa, completamente diferente. Pois, por exemplo, por causa da realidade. Danilo Castro, se estivesse na América, poderia não ter escrito esse livro. Se calhar não seriam essas 30 coisas, essas 30 coisas, exato. seriam outras coisas. Depois ele fala de só uma coisa que tu falaste aqui agora, e nós já falamos no off, que ias passar, mas vamos aproveitar a deixa. Falaste na página 43. Assim, em termos de... Vamos aproveitar aqui o momento que estamos aqui a fazer a parte, acho que é a parte mais dura. Em termos de paginação ou diagramação, como falam os brasileiros, tem aqui algumas incongruências, né? Algumas lacunas, que nós não temos aqui um índice, por exemplo. Sim, o livro não tem índice. A estrutura do livro, não sei se foi por escolha ou alguma outra coisa, a estrutura do livro é muito diferente da estrutura tradicional. Talvez quisessem fugir ao tradicionalismo, mas a falta do índice, por exemplo, dificulta o leitor.
para mim, já és experimentado, que tens o hábito de leitura, já, ok. Podia ter dito não. O livro, por exemplo, quando eu abro o índice, eu sei onde está determinadas coisas. Se eu, porventura, me esquecesse da página, não tiver o número da página, não saberias. Não saberia onde. Esta é a vasculha, davas mais voltas, ok. Eu falo isso porque, como designer gráfico, também tem aqui algumas coisas que vão me falhando, mas eu quero crer que existem boas razões por trás disso. E prontos. Podemos continuar? Sim, podemos então continuar a ver as tuas anotações. Tem essas coisas que ele fala destes 3 passos. Acho que foi um contexto bem empregue aqui, porque ele tem essa questão um pouco coach e um pouco autoajuda, um livro de autoajuda, e aqui ele acaba por assentar o leitor os pés na terra. Meu amigo, ok, aquilo é uma realidade, isso é uma realidade, então você precisa ser quem você é no espaço onde você está integrado. Então isto aqui vai tirar as asas do leitor, no sentido de que tenho de olhar para o contexto local. Tirar as asas, mas pôr o pé no chão, sim. Porque apesar de que o Danilo teve experiências tanto em Angola como fora de Angola, e pode-se dar o caso que o leitor não tenha essa experiência de um contexto fora de Angola, então aí já o ajuda a entender melhor o espaço onde ele está. Tem alguns, isso tem em quase todos os livros, tem alguns erros de pontuação e algumas situações menos boas, mas o livro em si ele está bem posto. O ponto 23, o capítulo 23, estamos a falar da página 83 e 84, para mim foi uma das páginas onde o autor explorou muito bem. Acabou por contar aqui uma história e bem desenvolvida. Então foi uma das páginas que... Acho que a coisa, né? Vamos chamar aqui a coisa, ou não é nem um capítulo, não sei, com mais conteúdo, né? Sim, é um dos capítulos mais onde foi muito. Depois, ao longo do texto, tem uma gralha, acho que na página 86, se não estou em erro, tinha ali um ponto, mas isso também, mesmo com muitos revisores... grandes obras também. Sim, grandes obras também são sujeitas a esse ponto. Foi na página 86 que ele diz: crescemos com a crença da obrigatoriedade de iniciar um percurso escolar. Mas tinha essa parte. Depois, o capítulo 24, o ponto 24, vamos tratar de ponto, porque não é bem um capítulo. A coisa. Sim, 24, a coisa 24 foi o mais longo, né, onde ele mais se desenvolveu. Mas de todos esses pontos, achei a grande lição desse livro, a grande lição de tudo isso, está no 25º, que tudo tem solução. A forma descontraída como o autor narra o diálogo que teve com o irmão e como o irmão o ajudou a sair daquela posição em que ele estava, fez-me refletir e analisar como muitas das vezes nós perdemos uma oportunidade soberana de salvar uma pessoa que está à beira do colapso, guardando as nossas palavras, guardando as nossas experiências. E aqui remetemos novamente ao princípio do livro, quando Danilo dizia que o objetivo era partilhar essas experiências. Talvez o facto de o irmão ter partilhado aquela experiência com ele, de tê-lo ajudado a resolver as coisas, que de todas as coisas têm solução, então ajudou-lhe aqui a fazer esse compromisso de ajudar outras pessoas, jovens que estão a crescer, que estão sobretudo muitos que estão a produzir conteúdos e que estão a enveredar para um campo que até então é novidade em Angola. Então isso ajuda muito a direcionar essas pessoas. E depois o ponto 29 também foi bastante interessante,
quando ele conta a história com aquele amigo, fala um pouco da casa, ok. sim, Não vamos entrar do muito em contexto. detalhes para não dar Sim, muito sim. spoiler do E livro, depois, né? e depois vai para a última coisa que é a melhor. que é a melhor. Então, E essa sim, coisa melhor, vamos deixar por fim. Então, em suma, o livro é um livro bom. Para leitores menos exigentes, é melhor ainda. É um livro de poucas páginas, ajuda também quem não tem hábito de leitura. Sabemos que o nosso contexto está muito, vai muito por aí, as pessoas não têm hábito de leitura. Então, as 100 páginas, 100 e poucas páginas, ajuda as pessoas a lerem. Deve ser 60. Pois, poderia ter sido menos, mas ajuda as pessoas a lerem, mas acho que, em suma, foi uma ideia boa que o Danilo teve e se calhar vai abrir aqui espaço para outras pessoas também porem em papel aquilo que têm pensado. A capa também está muito boa, a contracapa foi, esse colorido todo da arte do Guilherme Mampuia foi fixe, deu um contraste muito fixe no livro. Em suma, é isso. Ok. Vamos começar aqui. Tirando a morte, tudo tem solução. Eu acho que eu terminei de ler isso aqui hoje de manhã e acho que fiquei arrepiado. Não por ser algo novo, mas por ser algo que eu acho que nos dias de hoje é esquecido por muita gente. Não é? Ok. Este livro, nós somos um canal cristão, baseado na fé cristã, evangélica. Por que trazemos esse livro? Porque esse livro é um livro de um jovem que eventualmente escreveu, conta a sua história, lições de antes dos 30. Nós também estamos um bocadinho longe, já passamos, eu pelo menos já passei esse portal. Portal 30, né? Há mais de 5 anos, pelo menos. Mas é um livro que eu acredito que muito cristão vai ler e deve ler, porque adianto já, é um bom livro, eu gostei da leitura, apesar de que comecei a ler com muitas reticências, tá vendo? Mas desafiei-me mesmo a ler, porque eu não gosto, tenho muitas dúvidas com relação ao conteúdo angolano, infelizmente. Eu consumo muito pouco conteúdo angolano. Não gosto, acho a realidade muito pequena, mas é a minha realidade. Sim. Eu tenho aprendido, tenho me ensinado a gostar mais de coisas nossas, porque é a minha realidade, não é? Não adianta eu estar aqui a sonhar todos os dias ver vídeos do Elon Musk, quando a minha realidade é aqui, não é Texas, não é o Vale do Silício. Então, eu gostei do livro. É interessante. Essa questão de poucas páginas, de poucas palavras e muito espaço, eu achei genial para pessoas que não gostam de ler e até que não têm tempo. Acho que eu li em 3 dias, chegando em casa, tirando 1 hora, meia hora. Foi muito interessante a sensação de ler o livro mesmo sem tempo. Sim. Acho que se enquadra principalmente a realidade de Luanda, onde nós vivemos uma correria frenética, diferente do resto de Angola. Eu achei muito interessante a forma como foi escrita o livro, a linguagem, porque eu acho que o pouco tempo que sigo o Danilo Castro nas redes sociais, eu via o Danilo Castro a falar enquanto eu lia o livro. Isso começa... Really? Sim, e não sei o quê. Eu achei muito original, achei uma sacada muito inteligente. Foi, mas isso começa mais a partir acho que da 12ª página, por aí. Não, mas tem logo no princípio, as expressões em inglês, tipo... Tem logo no princípio. Tem um momento que, por exemplo, quando o livro... Share is caring. Está aqui logo na nota do autor. Tá, mas depois tu tens uma... Vê aqui, tens uma cena aqui. Na página número 7, né? Na página número 7, o livro começa por aquela pergunta de partida, né? Para apresentar o contexto. Depois o autor responde à pergunta e diz: dir-te-ei porque não. Né? Depois aí começa. Aqui foi a primeira página que eu li e eu pensei: calma aí. Já profissionalmente já tive alguns momentos
de conversa com Danilo e senti assim um pouco, não, calma aí, esse não é aquele Danilo, estás a ver? Sim, Yeah. também pode ser que Sim. aquele Danilo que nos cruzamos eventualmente em situações profissionais, Sim, não é é todo Danilo que existe. que existe, yeah, depois não é aquele Danilo. Mas depois, quando começa já na nota do autor e um pouco mais em frente, yeah, aí fiquei um pouco mais confortável de que era ele. Isso também por causa da estrutura, porque tu vês que o livro começa com essa introdução, né, que ele faz e que depois vem a nota do autor. Depois da nota do autor vem a questão dos agradecimentos e depois começa o prefácio. Normalmente a ordem dos livros não é essa a ordem, então é uma ordem invertida e aqui tens uma coisa que é completamente diferente. Mas quando o livro começa e sobretudo na coisa número 3, tu começas a ver que o livro começa a trazer uma realidade diferente. Mas a sensação com que eu fico é que é um livro cheio de princípios. Yeah. Deu para perceber que o Danilo é uma pessoa de família. Quando digo de família, quero dizer que está naquele contexto em que a família está sempre ao redor, e ele fala aqui no livro, sim, família tradicional, pai, mãe, aquela regra de que o pai fala e tem todo esse contexto de ouvir os pais, de ouvir os mais velhos, o respeito pelos cotas e essas coisas todas. A humildade. Então o livro vai trazer esse bem cheio de princípios, e há um ponto em que ele vai apontar os valores que lhe norteiam. Se olharmos e fizermos uma comparação, esses valores que o norteiam são exatamente os dons do Espírito Santo. Né? Tem aquela... Os dons do Espírito Santo são mais abrangentes, mas tu vês aqui os dons do Espírito Santo. Então, é um livro que, pelo facto de ser cheio de princípios, e como tu disseste bem, os jovens cristãos precisam de ler esse livro, porque às vezes temos dificuldade de contextualizar as coisas. Então é um livro de um jovem que vive essa realidade. Que pelo menos não se assume, né? Sim. Como nós, né? Nós não sabemos. Vive essa realidade e traz essa realidade para partilha essa realidade que vive com os outros e demonstra os princípios que regem a sua vida. Só aqui, já aproveitando a deixa, a questão falavas aqui da questão da família dos dons do Espírito Santo. Ele, por acaso, falou lá, lembro, né, dos pilares. O pai, a mãe ensinou-lhe a humildade, sim, e o pai a lealdade. São os pilares dele, blá, blá, blá. Mas a família é uma instituição de Deus. Deus, sim, sim. Então, todos os valores que se encontram numa família, ou que se cultivam numa família, pelo menos numa família tradicional, são valores alinhados à palavra de Deus, à vontade, porque é a instituição de Deus. Yeah. Não foi o homem que inventou o casamento, isso veio da igreja. Não, o casamento é a instituição plano de Deus. Yeah. Então, não foge muito, isso aqui vai vai para embasar ao que disse há pouco, que era que todo jovem cristão deve ler isso. Pode dizer jovem, porque é mesmo para jovens, mas na nossa realidade acho que pode ir um bocadinho além, né? Todo cristão deve ler esse livro. Quando tu dizes todo cristão deve ler esse livro, eu penso numa questão até de exemplo. Sabes porquê? Porque nós devemos e podemos aprender com todos. E aqui, nas 30 coisas que Danilo aprendeu antes dos 30, existem vários exemplos, e que todos esses exemplos têm alguma correlação com a palavra de Deus. Na segunda coisa que ele aprendeu antes do 30, ele diz que ser consistente e coerente, mesmo quando ninguém acreditar em ti. A primeira coisa que eu pensei quando li isso foi Daniel. Foi Daniel. José também, mas foi mais Daniel, por quê? Porque Daniel estava num contexto
Daniel estava num contexto onde ele era estrangeiro naquela terra. Yeah. E os princípios que ele conservava, que ele trouxe de casa, mantinham-se os mesmos. Então, Daniel chegou até lá, no reino de Nabucodonosor, com os mesmos princípios e conservou esses princípios até o fim. São esses princípios que levaram Daniel até onde ele chegou. Levou a cova dos leões, mas ainda assim, por ele ser consistente e coerente, Daniel continuou leal, tá a ver? Então, todas essas coisas que o Danilo apresenta aqui, provavelmente os jovens cristãos já ouviram isso. Mas muitas das vezes há aquela coisa de analisar, não, o contexto de Daniel era diferente, não sei o quê, mas a palavra de Deus, ela é atemporal, porque há coisas que aconteceram no tempo de Moisés e no nosso tempo parecem ser exatamente a mesma coisa. Quando o povo reclamava que estava farto do maná, é o mesmo que acontece conosco. Às vezes estamos a reclamar que estamos fartos de uma coisa e o outro não tem o que comer. Então, quando os jovens já tiveram esse contato com a Bíblia, já tiveram contato com essa realidade, mas agora estão a ouvir esses princípios que já conhecem de uma pessoa que está no mesmo contexto que elas. Estão a ouvir essas dicas de uma pessoa que viveu isso e que diz, tive que passar por essas coisas para me tornar quem hoje eu sou. Então, como essas coisas o ajudaram a ser quem ele é, a focar e a olhar para o seu caminho, então ele pega essas coisas e partilha conosco. Exato. Como já falamos aqui, né? Já passamos essa casa dos 30 há algum tempo, porém nunca é demais aprender. Nós precisamos, devemos sempre aprender. Eu aprendi muita coisa, apesar de que muitos dos princípios, ou todas as coisas, vamos chamar de coisas ou princípios, pronto, é a mesma coisa. Todas as coisas são coisas que eu já aprendi, já conheci, já vivo, quase que desde sempre, né? Quase que desde miúdo. Não foi novidade, mas ainda assim achei muito interessante porque saindo da minha realidade, olho para Angola, olho para o contexto. Não sei qual é o extrato, como está segmentado os seguidores do Danilo e dos anormais, mas porém acredito que isso vai ser muito útil para muito jovem, adolescente, que já se interessa por leitura, que já segue, porque ele vai ter o mesmo Danilo que ele ouve nos stories, nos vídeos, no feed, nos reels. O mesmo Danilo que ele ouve, ele vai ter aqui num livro com lições que, se calhar, na família dele não estão, aquelas lições não estão em pauta. Sim. A pauta não é essa. E ele está aqui a partilhar, e eu ia aqui fazer uma brincadeira com o tipo de livro, não sabemos se é coach, se é autoajuda. É partilha. É um livro de partilha. É um livro de partilha. Ele está aqui a partilhar, e isso é muito bom, porque sabemos que Angola existem pessoas incríveis. Ele tem aquele programa Extraordinários que ia buscar pessoas incríveis, angolanos, à volta do mundo. E ele fala disso aqui. Ele fala assim. Angola tem pessoas incríveis e pessoas incríveis devem cada vez mais partilhar o seu conhecimento. Tá vendo? Partilhar as suas experiências, quer boas, quer más. Eu acho que o Danilo partilhou tanto experiências boas como más. Falou do tempo que organizava eventos, que ficava sem dinheiro, falou do acidente, falou de não sei o quê. Ou seja, e fala que hoje consegue viver, hoje pode-se viver da internet. Fazendo isso. Hoje pode viver partilhando. Sim. Então, eu acho uma obra muito interessante, particularmente, pronto, vamos fazer uma análise de maneira geral, né? Não é uma obra perfeita, tem as suas falhas, mas se bem que algumas falhas eu achei inteligentes, a questão de poucas páginas, de poucas palavras, a questão de espaçamentos para engrossar um bocadinho, para também não ficar muito vazio. Sim. Até o tipo de papel grosso. Sim. O papel é grosso, porque 100 páginas dava mais fino que isso. No outro papel grosso e tal. Acho que foi um bocadinho inteligente. Eu, sinceramente, acredito que foram pessoas muito boas, extraordinárias a trabalhar nesse projeto, porque ele é muito simples e muito completo. Eu confesso, mais uma vez, comecei a ler não. Eu ia encomendar, fui levantar,
com muitas reticências, a pensar o que é que o miúdo tem para me ensinar. Olha, sabes que esse é o ponto. O que é que o miúdo tem para ensinar? Esse é o Porque ponto. o que mais tem hoje na internet são pessoas que casou ontem, hoje já está a falar de casamento. Casamento, sim. Está a sair da maternidade, E já está a está fazer a falar 3 passos para ser mãe, Para ser mãe, para yeah. cuidar de bebê. Então eu já fico com um bocadinho de... Mas eu disse, não, isso é mau. Sim. Esse é um ponto. Sabes porquê, Gilson? Porque eu lembro-me que... E também não está a dizer que são lições. Sim. Falar coisas 30 coisas que ele eu aprendi. Sim, aprender. é a experiência dele. A experiência dele. Não é verdade absoluta. E até Yeah. no título eu achei muito inteligente, Yeah. porque talvez uma pessoa um bocadinho mais despreparada emocionalmente teria dito 3 lições para aprender antes dos 30. Yeah. Sabes porquê que esse ponto que tocas é muito importante? Porque lembro-me que o primeiro dia que eu levei o livro no escritório para avançar a leitura, e eu tinha o livro em cima da minha mesa e alguém chegou e disse: mas esse miúdo também já aprendeu o que para me falar essa coisa? E eu estava... Mas 30 anos não é pouco tempo. E eu estava ao meio do livro. E eu olhei para a pessoa e lembrei-me do livro, de uma página do livro, e eu tipo, really? Como é que tu Foste não Danilo, podes... Yeah, really? fui Danilo. Então, como é que tu vens questionar alguém? Já leste o livro? Não. Quando eu terminar o livro, vou te emprestar para tu leres o livro e para teres essa... Para entenderes melhor o que é. Literalmente essa pessoa julgou yeah, o livro pela capa. Exatamente. Julgou o livro pela capa, mais do que isso, julgou o livro pelo autor. Isso para dizer que o livro, a ideia do livro, nós não conhecemos a estratégia do pessoal do Danilo e Danilo para estruturar um livro conforme estruturaram. O livro não parece ser um livro maçudo. Primeira coisa, não parece ser um livro maçudo. Um indivíduo pega o livro e diz... Quando eu peguei o livro, eu pensei, ok, 4 horinhas, eu termino de ler esse livro e está feito. Então, para um indivíduo que não tem o hábito de leitura, provavelmente vai ser um livro fácil de ler e vai levar o tempo, porque os pontos não passam de 3 a 2 páginas. É isso que eu acho interessante. Yeah. Nós estamos aqui 2 pessoas, né? O Inácio ama a leitura, apaixonado, está sempre a ler. Eu, nem tanto, não tenho muito tempo, não cresci com essa cultura, com esse hábito. Tento desenvolvê-lo depois dos 30. Comecei a tentar desenvolver depois dos 30. Vou lendo alguns livros por ano. Gosto de ler a Bíblia, estou sempre a ler a Bíblia. Mas achei esse livro muito interessante para pessoas que, como eu, não tiveram o hábito de leitura. Sim. E querem começar a ler. Ou a um pai, os pais que estão a nos ver, a nos ouvir, quer estimular o teu filho adolescente, já está aí nos 20 anos, conversa-lhe sobre o livro, lhe oferece esse livro, que esse livro vai interessar muito, vai ser uma porque iniciativa... é fácil, é uma linguagem fácil, Sim. não tem muita formalidade, não tem muita... É fácil. Para leitores mais exigentes, claro que vai ser muito difícil. Eu tive dificuldades, tive muitas dificuldades, assim, eu lia o livro e com um caderno ao lado, a fazer anotações. E a fazer anotações, e a minha mulher olhava para mim, tipo... eu não, estou só tirando anotações porque é importante fazermos isso. Normalmente quando eu leio os livros, vou fazendo anotações, uma espécie de review do livro. Então, tem esses pontos que eu frisei aqui, que eu trouxe esses pontos em função dos livros que já li, da forma como tenho visto os outros livros, né? Tenho essas, vamos dizer, críticas, né? que eu faço sobre espaço, sobre alguma gralha. Sempre passa uma gralha em todos os livros, sobre as partes. Penso que as coisas podiam ter um desenvolvimento maior, porque o Danilo começa a contar-nos uma história fixe, mas depois ele corta a história e chega ao final. Talvez é essa questão que falavas agora sobre a estratégia. Era bom termos o Danilo para discutirmos, conversarmos sobre o livro, os 3, e ouvir dele essas questões sobre o livro. Mas, no fundo, quando eu terminei o livro, né, e lá está, foi a última página, a última coisa, foi aquela chapada que, quando eu pensei, ok, já li até a 29ª coisa,
o que é que vem agora. O que é que vem agora? Estás a ver? Yeah. Exato. Vamos também já aproveitar aqui para começar a encerrar o nosso podcast. Já estamos a mais de 30 minutos, 34 eu vejo aqui, na nossa referência. Essa última coisa foi a melhor, porque para mim representou humildade. Foi. Disposição. Não vamos dizer o que é. Sim, sim. Aproveitar também as pessoas devem comprar o livro e ler. E de certeza que todas as pessoas, e eu até tenho de fazer isso, tenho de mostrar àquela pessoa que me perguntou se esse rapaz também já nos podia dizer o que é, tenho de lhe mostrar o último ponto do livro. Não, eu acho que ele terá que ler. Sim. Terá que ler o livro todo. Dá-lhe o livro. Sim, vou deve ser miúdo. Sim, o choca-pico. Não choca-pico, mas está quase nos 30. Quase nos 30. Yeah, okay. Então, convém ler mesmo. Sim, porque... vai ler o livro e vai ter isso, porque quando tem aquela história que ele conta, né, que o amigo o faz refletir as coisas sobre a realidade, daquela coisa que sempre discutimos do pensar global e o agir local, e o amigo lhe faz refletir sobre isso. E no final, quando ele... Foi também uma das partes do livro que ele desenvolve um pouco mais, vai aí acho que mais 3 ou 2 páginas. E no final, quando chega aquela última coisa que ele aprendeu, e eu fico tipo, fogo. Aqui ele deu-nos um grande exemplo de humildade, porque eu não vi soberba nas palavras dele ao longo. Não vi soberba nas palavras dele. Foi muito humilde e claro em dizer que isso aqui é a minha experiência. Mas aquele último ponto para mim foi tipo, pá! Tipo, eu sou humilde. Aí senti, pensei, comecei a ler o livro sem humildade. Por acaso, tá difícil falar mal, tá difícil falar mal. Mas o objetivo aqui é sermos transparentes, não é forçar, não é prontos, é que sermos transparentes. É um livro simples, básico, mas ele consegue ser muito bom. Claro que eu estou a olhar para o contexto de Angola, estou a olhar para o contexto de pessoas que vivem, que têm experiências, que tiveram vivências diferentes da minha. Ainda assim, acho que ele consegue servir para muita gente. E eu aconselho mesmo, vou repetir aqui, já disse filho há pouco, pais, mães, ofereçam aos filhos, leiam esse livro, porque muitos filhos vão receber carros, vão ter carros dos pais. Eu, por acaso, também já parti carro, não um. Quem nunca os fez, né? Não parti um carro, não parti um, que a minha mãe me deu. Então, eu sei, basicamente, já vivi isso. Então, o livro é bom. O livro é bom, nós recomendamos a todos os crentes, a todos os cristãos. Claro, um cristão deve ler qualquer coisa, é importante ler qualquer coisa, mas tem sempre que ter a sua base, a sua régua, a Bíblia. Como disse, estava aqui a dizer o Inácio no princípio, muitos dos princípios, muitas das coisas lembram-nos coisas básicas que a Bíblia fala, porque também já falamos aqui, a família é uma instituição de Deus e o que se aprende na instituição família é basicamente alguma coisa que veio da palavra de Deus. Sim. Então, é isso. E é aquilo, Gilson, que no primeiro podcast, quando o Carlos fez aquela referência de que todas as coisas Deus é. Então Deus também já é. Essas Deus coisas, também já é Danilo, já é o pai de Danilo, já é o amigo, já é o autor. Porque todas essas coisas que o Danilo pensou aqui, que apresentou, Deus é. E estás a ver quando o irmão dele pergunta se morreu alguém. E ele diz que tirando a morte, né, todas as coisas têm solução. E eu pensei, até a morte é uma coisa... Sim. Estás a ver? É o que eu disse. Pensei, olhando a régua tem que ser essa. A nossa régua deve ser a Bíblia. Mas não vamos nos limitar a ver só, ou a ler, ou a aceitar, ou a absorver só o que fala da Bíblia. Daí a contextualização das 30 para nós coisas. Cristãos, nós acreditamos que a morte não... a nossa morte tem solução. A nossa morte, para já, é a solução. Tá vendo? A nossa morte é a solução das nossas vidas.
das nossas vidas. Mas ok, vamos ler no contexto nacional, né? O cristão que vai ler, de certeza que deve ter algum conhecimento da Bíblia, porque quando nós não temos bases, qualquer coisa que nos for dado, nós vamos ingerir, achar que estamos a comer a melhor comida, mas também não nos impede de comermos, de irmos provando experiências, coisas novas, só porque já sabemos o gosto do, sei lá, o paladar, e estamos habituados a comer caviar e camarão e lagostas e afins. Acho que uma coisa que é importante deixarmos aqui patente às pessoas é que não cometam o erro que nós cometemos no princípio, em ler já o livro com as reticências. Não, mas olha assim, eu acho que... Peguem o livro... eu acho que assim, desde que leias, você pode começar já contra o livro, a favor. O importante é ler. Mas o importante é que o livro vai te mudar. Mas sabes que essa cena... Duro. Exatamente isso, a questão do coração duro. Porque eu me obriguei a fazer aquele exercício de tolerância que é, ok, vais ler o livro, desassocia todo preconceito, desliga tudo isso e foca-te no livro. E foi exatamente isso, porque lembro-me que ao ler aquele ponto em que ele dizia sobre não ouvir de quem nunca fez nada e essas coisas todas. Eu olhei aquele ponto e pensei, pera lá, assim. Não é bem assim, tá a ver? Porque mas eu não estava a usar a régua, sim, a minha... Existem bué de cotas que não fizeram muitas coisas, mas têm muita experiência para contar sobre alguma... Mas ele depois se contradiz. Ele depois se contradiz porque diz que é onde aprende mais ouvindo os mais velhos. E nesse ponto onde eu queria chegar, porque em algum momento mas o jovem hoje é assim. Exato, mas essa incongruência está hoje nas pessoas. Em algum momento eu vejo o Danilo se contradizer, mas depois penso, é o jovem. É reflexo. Sim, eu até já cheguei a pensar que ela se adaptou mesmo, permitiu, e nós estamos a fazer esse exercício, temos falado muito sobre isso, de permitir que erramos. Temos que permitir, e isso tem que passar erro. Temos que cometer erro porque nós somos humanos. Sim. E isso. Está aqui errar, e tem uma das lições fala que errar é humano. Então, é isso. Essa foi a nossa conversa, review, análise do livro do Danilo Castro, 30 Coisas que Aprendi Antes dos 30 Anos. Um livro que foi lançado, na gravação foi ontem. Na data da publicação foi no final do mês passado. Sim, isso. Foi a 30 de março. 30 de março. É um livro muito interessante. Muito obrigado por chegar até aqui. Por favor, não se esqueça, partilhem esse vídeo, partilhem o áudio, Spotify, Deezer, ouçam Apple Podcast, os podcasts do Android, sei lá, umas tantas plataformas de podcast. Partilhe esse episódio de hoje e não se esqueça, God bless you. Não tinha nada, não se esqueça. Não te esqueças que estaremos aqui brevemente para análise de mais análise livros. Review de mais Vamos livros. ter análise de mais livros, mas de uma forma muito descontraída. God bless you. Adeus. Força.